Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu caríssimo amigo, e tive o privilégio de tê-lo na Universidade de Mackenzie e ter sido patrono da sua turma, Cláudio Carvalho. Nós estamos falando sobre a Previdência no bloco anterior e realmente é fundamental para o Brasil. Nós estamos hoje com uma disparidade entre a Previdência do regime geral de previdência dos cidadãos não governamentais e dos cidadãos que trabalham no setor público. E há um dado concreto: estados e municípios pesam consideravelmente na previdência também, e a longevidade, como foi já dito pelo caro Cláudio, é um dos grandes problemas que nós temos. Mas para se ter noção, a média do setor privado, do setor não governamental, do regime geral da Previdência, é de R$ 1.700 por mês que recebe um aposentado. A média do Poder Executivo é de R$ 8.000. A média do Ministério Público, R$ 14.000. A média do Poder Judiciário é de R$ 18.000. E a média do Legislativo é de R$ 28.000. Isso provoca uma distorção profunda. E essa distorção faz com que o grande déficit, e há um déficit no setor privado, mas proporcionalmente é muito menor do que o déficit, evidentemente, do poder público. E se não for corrigido isso, nenhum país no mundo, esse diferencial tão grande, nós não vamos poder enfrentar, porque o destino, o ano passado foram 195 bilhões de reais de déficit. Ora, o Brasil está com uma dívida que está chegando a 80% do PIB, 78%. Mas se nós considerarmos a real dívida brasileira, em nível de, embora seja, eu estou falando do conceito nominal da dívida, a verdade é que ela ultrapassa os 80% já do PIB. Então, o que nós estamos enfrentando é, ou solucionamos o problema da Previdência para um problema de sobrevivência econômica da nação, ou nós vamos gerar tributos com uma carga tributária que é a 14ª do mundo, 33% do PIB, maior que Japão, Suíça, Estados Unidos, Coreia do Sul, China, México, da maior parte dos países emergentes e desenvolvidos, para pagar a Previdência. É fundamental nisso, eu estou plenamente de acordo. Mas antes de continuar, eu quero lhe oferecer esse livro, Parlamentarismo, Realidade e Utopia. São 26 autores, professores universitários, titulares das diversas faculdades do Brasil, do próprio relator da Constituinte, eu, ex-presidentes do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto dos Advogados de São Paulo, desembargadores, ministros que escreveram, todos analisando por que razão dos 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas e só os Estados Unidos são presidencialistas. Obrigado. Vou ler com carinho. Tema muito atual para o Brasil. Muito atual. E o dado, por exemplo, o grande problema de negociar com o Congresso, quando você tem um chefe de governo que não é chefe de Estado, ele pode ser só de governo, e que sai do Congresso, normalmente ele tem um diálogo muito mais fácil com o Legislativo do que um presidente eleito independente do Congresso. Mas nós estamos falando sobre Previdência e isso realmente preocupa. Mas você falava também na área econômica, a impressão que você tem de uma equipe boa, que o Paulo Guedes, o Roberto Campos me dizia, eu tenho 4 livros escritos com o Roberto Campos, e era um querido amigo. Meu primeiro livro sobre finanças públicas foi prefaciado pelo Roberto em 71. O Roberto tem uma grande admiração pelo Paulo Guedes, considerava um belíssimo economista. A equipe econômica agora, é super uma equipe muito boa. Agora, é algo que nós precisamos, como a tese econômica, ser levada de uma forma palatável, que se possa discutir
e, efetivamente, sem as turbulências que nós temos tido e que dificultam um diálogo maior. Porque o Congresso, eu fui presidente de um partido político em 1962, 64, em São Paulo, que era um partido parlamentarista, o PL, o Partido Libertador, e sei perfeitamente que o Congresso, quando percebe a fragilidade de um governo, ele sabe como impor as suas regras e, mais do que isso, os seus interesses pessoais, que nem sempre são os interesses da nação. Mas em relação à equipe econômica, é muito bem estruturada. O Paulo Guedes é um cara, um craque, e as pessoas que estão abaixo dele, eu conheço vários, né? O Salim Matar, o Paulo Web, eu tenho 6 ou 7 secretários da primeira linha, pessoas altamente profissionais. Só a equipe econômica não resolve. Acho que o Estado tem que também, nós temos que fazer uma reforma no Estado. O Estado tem que ser mais enxuto, né? Então a gente precisa dedicar. Não resiste. Com esse peso, foi o que o senhor falou, 80% essa dos diposidade. recursos, 80% do PIB para a Previdência, não sobra dinheiro. Aí vai falar, como a gente arrecada tanto tributo? Uma grande parte, 2/3, vai para a Previdência. Quer dizer, não sobra dinheiro para saúde, educação, segurança e mobilidade. Que no meu entendimento, professor, são 4 ou 5 pilares que o Estado, tanto municipal, estadual ou federal, tem que cuidar. Saúde, educação, segurança, mobilidade e alguns aspectos de assistência social sem política assistencialista. Assistência social séria, com projetos sociais estruturados como esse que nós falamos e muitos outros que tem pelo Brasil, muitos projetos sérios. Agora, se nós não investirmos na educação de base, né, educação como era feita, obviamente com os seus avanços, a sua inovação tecnológica, uma série de fatores que a evolução do tempo nos traz. Agora, uma educação que aí gera uma saúde adequada, né, com pronto atendimento, com projetos estruturados, como tem feito, como até o governador João Dória fez aqui na cidade de São Paulo, no espaço de tempo que ele ficou, e como está fazendo no governo do Estado, enxugando o Estado, concedendo à iniciativa privada o que ela sabe fazer. O metrô, a melhor linha do metrô é a privada. As estradas de São Paulo são as melhores do país, são, quase a grande maioria são privatizadas, né? Os serviços essenciais, quer dizer, os serviços mais importantes estão privatizados. Quer dizer, nós temos que mudar isso. Isso é um exemplo no mundo inteiro, né? Você vê na Europa, você vê nos Estados Unidos. Quer dizer, a participação da iniciativa privada no que ela sabe fazer de melhor. Né? O governo não tem capacidade para tomar conta de tudo isso. Agora, e um dado interessante, Cláudio. Eu participei dos debates constituintes e audiência pública na ordem econômica. A comissão era presidida pelo Delfim Neto, como deputado, e uma das exposições, uma manhã inteira, para os deputados, foi minha, para os constituintes. E é interessante, o artigo 173 da Constituição declara que o Estado só pode atuar na iniciativa privada em 2 condições: relevante interesse nacional e questão de segurança pública. Quer dizer, no caso, nós temos visto, pelo menos no governo PT, uma atuação fora das 2 hipóteses constitucionais do artigo 173. É evidente que há uma parte de serviços públicos que o Estado pode delegar através de licitação, que é do 175, mas a atuação privada, em que ele sempre arvorou-se na condição de poder atuar, e era evidentemente alavanca para a corrupção, porque uma empresa dessas, evidentemente, não se importa com lucro, importa-se em distribuir benesses. O resultado foi isso que nós vimos. Agora, a Constituição, só 2 hipóteses, 173. Relevante interesse nacional, e isso foi descumprido na gestão do PT. Muito. Um absurdo. De uma forma fantástica. É impossível administrar, professor. Eu sou da gestão privada, até não vou dizer que eu sou um especialista em gestão, mas eu conheço muito de gestão. Eu avaliei uma empresa a pedido de um secretário do Paulo Guedes, agora nós ele montou um conselho, fui convidado, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Ela tem operação em 5 cidades: Recife, Belo Horizonte, Aracaju, Fortaleza e Porto Alegre. A CPTM foi derivada dela. Quer dizer, em Natal, a malha ferroviária urbana é pequena, obviamente tem outros setores da mobilidade, tem ônibus, tem uma série de... A tarifa de ônibus custa 50 centavos.
Nós fizemos um estudo, o custo da operação, se fosse paralisado, ou privatizado, ou fechado, e todos os usuários que utilizassem a malha ferroviária, usassem táxi, para o governo era mais barato. Quer dizer, o custo de uma operação sucateada, com mais de 50 anos, sem manutenção, com a sede no Rio de Janeiro, não tem operação, tem 700 funcionários do Rio. Quer dizer, é o que o senhor falou, é uma ineficiência do governo com tantas empresas públicas que, óbvio, com muita burocracia. Uma ineficiência distributivista, Prodom Sul, em casa própria dos interesses. Então, quer dizer, o governo está fazendo certo? Está fazendo. Tem que cortar, diminuir, concede a iniciativa privada, junta algumas operações ou fecha. Exatamente. Tem jeito. Nós estamos chegando ao fim do programa. Você fez menção a dois nomes que são particulares amigos. O Paulo já fez também o programa aqui conosco, como o João Dória também. Já fez, e o Paulo Weber eu considero um jovem de uma capacidade notável, muita serenidade. O Salim, inclusive, durante muitos anos, ele que representava o Fórum da Liberdade do Rio Grande do Sul, lá em Minas Gerais. E são dois nomes que, efetivamente, o Salim tem a maior empresa locadora do Brasil, que é a Localiza. Né? Mas eu queria só que você desse as últimas considerações nesse minuto que nos falta. Falar um pouquinho de projetos sociais, que nós falamos menos do que acho que deveria ou que não deu tempo. A gente tem que apoiar, nós podemos sempre fazer mais, professor. Todo mundo que está em casa pode ajudar um projeto, o empresariado principalmente. Eu acho que nós estamos numa fase de que nós precisamos conhecer mais projetos sociais importantes. Eu participo de 2 ou 3 muito diretamente, mas existe uma capacidade enorme de projetos sociais. Então, eu peço o seguinte, as pessoas e o empresariado se dediquem mais, doem mais, que é importante, né? Você não só doar financeiramente, mas é importante você contribuir e acompanhar e participar junto com a família, é importantíssimo. Acho que nós estamos aumentando cada vez mais os projetos importantes sociais no Brasil e é um caminho muito bom para a educação. Meu caro Cláudio, muito obrigado. O tempo é sempre inimigo no nosso programa, porque um entrevistado como você gostaria de ficar falando indefinidamente. Muito obrigado. O prazer foi meu. Um abraço ao senhor. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.